Vamos lá. Revisão da aula anterior. Pergunta: existem profetas ou apóstolos hoje? Não. Por que não? Não foi fechado. Tem mais alguma resposta que alguém... Todos os dons? Não. Ah. Ah. É. A vida de Jesus Cristo. Revelação também Já foi. Muito bom. Maravilha. Gostei de ver. Vamos lá. Não. Resposta de vocês estão correta. Existiram apenas até a revelação completa da palavra de Deus. Profetas anunciaram o que Cristo faria e apóstolos registraram o que ele fez. Foi isso que nós vimos na semana passada. Qual é a marca da verdadeira religião? Nesse caso aqui, a sua resposta está correta, só que tem uma resposta assim que a gente tratou na semana passada, que ela é bem assim crucial para definir uma religião verdadeira de uma religião falsa. Que marca que é essa? Hã? Pregações positivas estão todas inclusas, mas tem uma que ela é crucial para a gente conseguir. Hã? Não, não é. Vamos lá ver? Olha lá. Reconhece somente a Bíblia como palavra inspirada de Deus. Lembra que nós fizemos um comparativo? Né? Que nós usamos a Igreja Católica Romana, nós usamos os Adventistas do Sétimo Dia. Eles sempre têm uma fonte de autoridade a mais do que a Bíblia. Nós não. Nós reconhecemos somente as Escrituras como palavra inspirada de Deus. Os católicos romanos, por exemplo, eles têm um Papa, né? Que ao se assentar e afirmar o termo ex-cátedra, ou da cadeira de Pedro, aquela mensagem, aquela palavra passa a ser também no mesmo pé de igualdade com as Escrituras. E eu até comentei que, se chocar com as Escrituras, eles ficam com aquilo que é a afirmação papal. Então, é algo que eu também já acabei dando spoiler da próxima pergunta. Qual é a marca de uma religião falsa? Exatamente, tem outra fonte de autoridade. Exemplo, Igreja Católica Romana, com a Bíblia, mas o Papa. Testemunhas de Jeová. Você lembra? Qual que é os outros dos Testemunhas de Jeová? Quem lembra? Não. Qual que é aos escritos? Alguém lembra o nome? Eu citei? Não, dos Adventistas é Ellen White. E dos Testemunhas? As publicações? Isso, aí, muito bem. Vocês estão... Agora essa daqui eu deixei a mais difícil para o final. Qual o valor dos credos, confissões e catecismos, então? Já que nós reconhecemos somente a Escritura como palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, quais são os valores, né, dos credos, das confissões e dos catecismos? Quem vai se arriscar nessa? Nós falamos sobre isso na semana passada. Qual que é o valor que tem nos credos, nas confissões e no catecismo para nós? Hã? Tem uma... Eu quero aguçar um pouco mais. Também, mas... mas eu quero aquela resposta. Tá faltando a... Não vale. Vamos lá, olha lá. São úteis apenas se... Lembra que nós falamos? Então, os credos, as confissões, né? Eles passam pelo crivo das Escrituras. Nós examinamos à luz da palavra de Deus. Se aprovados, eles são documentos de fé importantíssimos para nós.
Porque ali está registrado, ele resume aquilo que as Escrituras trazem para nós. Então, e eles nos ajudam. Por exemplo, nós estamos estudando o catecismo. Você pode perceber que apenas nessas primeiras perguntas do catecismo, quanto que a gente já aprendeu? Então, ajuda a condensar o ensino bíblico. Porque a Bíblia é um colosso, né? Então, eles têm a função de nos ajudar a compreender de maneira mais rápida, né, doutrinas da fé cristã. Então, são úteis quando são fiéis à palavra de Deus. Certo? Então, nós já podemos ir para a aula de hoje? Cristo, como nosso sumo sacerdote, as confissões de fé podem ser abertas agora. Vamos lá para a pergunta de hoje. Qual que é a página? Página 124. Hã? 127. Hoje nós estudaremos a pergunta de número 24. Pergunta 24, gente, diz assim, vamos lá. Como Cristo executa o ofício de sacerdote? Essa é a pergunta. E a resposta, eu quero toda a igreja juntos, vamos lá, na resposta. Cristo executa o ofício de sacerdote ao oferecer a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, ao nos reconciliar com Deus e ao fazer contínua intercessão por nós. Bonito, hein? Vamos lá, então. O sacerdócio de Cristo segundo a Bíblia. Na visão bíblica, Cristo é o único e perfeito sacerdote. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Hebreus. Hoje nós vamos ler muitos textos das Escrituras. Hebreus 7. Capítulo de número 7. Diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Depois dessas leituras, nós já podemos ir para o momento de... Não, ainda não. Mas veja só, irmãos, vamos olhar um pouquinho com mais calma para esse versículo. Veja assim, só. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este. Este quem? Jesus Cristo. Santo. Lembra? Cristo, ele é santo, ele é separado. Inculpável. Ou seja, Cristo, ele é perfeito. Sem culpa, sem pecado. Sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Então vocês percebem aqui que Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Né? Ele ofereceu uma única vez, nós lemos na resposta, né, do catecismo, única vez. Enquanto os sumos sacerdotes antigos, eles precisavam todos os anos oferecer sacrifício, primeiro em favor deles, depois em favor do povo, Cristo não. Ele veio, né, uma única vez. Os sumos sacerdotes antigos, eles representavam uma sombra. Lembra que nós estudamos isso algumas aulas para trás? A representação de uma sombra. Então, existiam profetas, sacerdotes, reis, que representavam o Cristo que viria, o Cristo perfeito. Vamos lá ver. Primeiro, o que nós vemos? Cristo, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito.
Vamos lá para Hebreus 9. Vocês já estão aí pertinho. Quem não fechou a Bíblia, né? Hebreus 9. Vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vamos lá para o versículo de número 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ou seja, Cristo oferece o sacrifício único. Olha só o termo usado, aniquilar o pecado. Então não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade, né, de sacrifícios de animais, de touros. Não há mais necessidade. Ele ofereceu-se a si mesmo. E presta bem atenção, ele ofereceu. Ele não foi forçado. Ele cumpre ali as ordens de Deus Pai, mas ele oferece-se a si mesmo, como cordeiro. Então veja, vocês começam a perceber que ele não é só o sumo sacerdote, mas ele também é o sacrifício, vivo, perfeito. Fez um sacrifício único e suficiente, nós já vimos isso. Satisfaz a justiça divina e reconcilia com Deus. Romanos 3, 25 e 26. Vamos lá, Romanos. Romanos, capítulo de número 3, 25. Vamos ler a partir do 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ele, na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus ele estava irado. Aliás, ele continua irado contra os pecadores. A partir do momento que Cristo se encarna, ele vive, ele morre, ele ressuscita, nós vemos ali que Deus ele aceitou o sacrifício do Filho. Nós percebemos isso porque Cristo ele ressuscita. Então, o sacrifício dele foi aceito. A partir disso, e mediante a fé somente, isso é graça, isso é misericórdia de Deus, é um favor imerecido. Nós recebemos reconciliação. Nós temos reconciliação com Deus a partir de Cristo. Então, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício, ele é o mediador, ele é o intercessor. Nós vamos vendo isso passo a passo na aula de hoje. Então vocês percebem aqui que ele satisfaz, e somente ele. Não há nenhuma outra forma de satisfazer a justiça divina e reconciliar pecadores com Deus, a não ser por intermédio de Cristo. Isso tem que ficar muito claro para nós. E ele intercede continuamente pelos salvos. Vamos lá para Hebreus de novo, 7, 25. Hoje vocês vão fazer exercício físico com as mãos.
Vamos ler a partir do 22. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Então a gente percebe aqui que mesmo nós, depois de sermos chamados das trevas para a luz, salvos por meio do sangue de Cristo, nós percebemos que mesmo sentado à direita de Deus Pai, Cristo continua intercedendo pelos salvos. E isso é reconfortante para nós. Saber que nós temos um intercessor poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono de todas as coisas. Então isso nos conforta, sabendo que nós podemos sempre recorrer a Ele. Veja lá, qual que é a conclusão bíblica que a gente tem nesse tópico aqui? A obra sacerdotal de Cristo é única, perfeita e suficiente, não necessitando de repetição ou complemento. Não necessitando de repetição. Grave bem essa palavra, que o próximo tópico vocês vão entender por que eu estou dando ênfase nisso. Da não necessidade de repetir esse sacrifício. E novamente vamos nós de novo confrontar nossos, podemos chamar de amigos, né? Católicos. Vamos lá. A gente traz aqui o contraste. Muito importante. Qual que é a visão católica romana acerca de Cristo como sacerdote? Por que é importante nós olharmos para isso? Apesar de eu não ter crescido, o Renan brinca muito comigo, ele fala assim, rapaz, você precisa estudar mais catolicismo romano. Como você não cresceu nesse mês, você não tem ideia como que é. Mas, então a gente vai trazer esse paralelo entre a visão bíblica de Cristo como sacerdote e a visão católica romana. E por que ficar insistindo na visão católica romana? Porque nós estamos num país majoritariamente católico romano, irmãos. Nós estamos vivendo nesse contexto. A nossa cidade, inclusive aqui, Buritizal, dá para arriscar que talvez 90% da população seja. Então, assim, é importante que nós venhamos a distinguir o que a palavra de Deus diz e o que são ensinos, né, criados por homens. Segundo o catecismo da Igreja Católica Romana, o que o catecismo afirma? Primeiro, a missa é a renovação e atualização do sacrifício de Cristo. Tanto é que, por exemplo, na nossa igreja, nas igrejas protestantes, a gente tem isso aqui que é conhecido como púlpito, né? Em alguns outros locais tem até um pouco mais alto assim, e depois, né? Eu sei que às vezes a gente se acostumou com o negócio assim, o altar, né? A gente se acostumou com a questão do altar, que é aquela questão de chamar, olha, tinha até, lá em Porteirinha, tinha um pessoal que ao subir no púlpito, eles até tiravam os sapatos. É interessante pensar nisso, porque para eles tinha uma espécie de mística, né, porque eles consideravam, e isso em igrejas evangélicas, eles consideravam como se fosse um negócio santo. É como se eles estivessem fazendo uma representação novamente do que era uma espécie de sacrifício, assim como no Antigo Testamento. E na Igreja Católica isso acontece na missa. Então toda missa tem uma renovação e atualização do sacrifício de Cristo. Para eles aquilo ali é o altar, você tem um sacerdote e eles fazem como se Cristo estivesse sendo sacrificado novamente, né? Ou seja, o sacerdote católico é visto como aquele que oferece novamente Cristo em sacrifício incruento, ou seja, não sangrento, sobre o altar. Então eles consideram, a igreja deles, que aquele local ali, onde ficou o sacerdote, uma espécie de altar. Então vocês perceberam um erro aqui? O que nós vimos? Cristo se ofereceu a si mesmo uma única vez como sacrifício. Uma única vez. Não há, então, a necessidade de repetição desse sacrifício. Porque senão o sacrifício de Cristo é em vão, não é verdade? Porque se precisa continuar, então a gente vai voltar e pegar ovelhas e bodes e touros e vamos continuar sacrificando. Porque o único sacrifício capaz de retirar pecado
capaz de apagar o pecado da vida de um pecador? Somente Cristo. O sangue de touros, de ovelhas, eles tinham um propósito para aquela época, que era aplacar a ira de Deus sobre os pecadores. Mas eles nunca tiveram a capacidade de perdoar pecados ou de apagar pecados dos pecadores. É muito importante nós entendermos isso. Porque até mesmo no meio evangélico tem, às vezes, um pensamento de que tem pessoas até hoje que acreditam que antigamente as pessoas eram salvas pelas obras. Não, o Antigo Testamento, a salvação era por obras. Agora nós estamos no período da graça, então agora a salvação é pela graça. Não. Não é assim que nós olhamos para as Escrituras. Tanto é que quando a gente vai ler Hebreus, a gente vê que Abraão foi salvo pelo quê? Pela fé. Então, os profetas, eles estavam anunciando. Então, quando Cristo morre na cruz, Cristo ele está pagando também pelos pecados de Abraão, inclusive, que estava lá no passado. Então, Abraão, o pastorzão está falando para mim encostar o microfone aqui, está aqui na altura, né? É complicado. Abraão, ele creu em uma promessa. Então, assim, Cristo veio já, se ofereceu. E nós agora, enquanto eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. O sacrifício feito por Cristo. Então não há mais necessidade de nenhum outro tipo de sacrifício pelos pecadores. Cristo fez tudo. Qual que são os problemas da visão católica romana à luz da Bíblia? Primeiro, afirma que o sacrifício de Cristo precisa ser reapresentado continuamente, o que contradiz Hebreus 9, 28 e 10, 14. Esse nós não vamos ler. Coloca sacerdotes humanos como mediadores adicionais, em vez de reconhecer que Cristo é o único mediador. 1 Timóteo 2,5, abre lá. Esse texto aqui de 1 Timóteo 2,5, ele é arrasador. Ele é matador, ele é para colocar pá de cal, como diz, enterrar o defunto e colocar a terra, né, por cima. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Os irmãos encontraram? Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Vocês perceberam aqui? Isso desmantela, inclusive, as doutrinas católicas de mediação feita por santos. Lembram quando eles fazem intercessão? É tanto santo que eu não sei nem, se a gente for contabilizar, né? E também desmantela o quê? A doutrina de Maria como co-intercessora. Lembra que nós estudamos umas aulas atrás? Isso aqui, esse texto aqui é para, igual eu falo, para colocar uma pá de cal. Há um só Deus e um só mediador. Jesus Cristo, homem. E é interessante, olha para você ver como que o nosso estudo está conectado. Por que Jesus Cristo, homem? Porque para que alguém morresse em prol de pecadores, precisaria ser homem. E para que pudesse aplicar a salvação, precisaria ser Deus, porque a salvação pertence a quem? Ao Senhor. Irmãos, que maravilha. Por último aqui, eles dão à missa um papel central na salvação, diminuindo a suficiência do sacrifício único de Cristo. Olha, isso aqui vale não só para os católicos romanos, vale para qualquer tipo de religião que dê atenção a qualquer outro tipo de coisa, como, sabe, aquele negócio de, não. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: Cristo fez a parte dele. Agora você precisa? Não. Cristo ofereceu sacrifício. Somente Ele pertence à salvação. Nós não podemos fazer nada. Nós já vimos, irmãos, que nós somos miseráveis, pecadores, depravados. Nós estudamos isso nas aulas aqui. Nós vimos à luz das Escrituras. Nós estamos numa condição tão precária. Como que alguém pode chegar e afirmar que não? Cristo fez sua parte, mas se você não fizer a sua,
Não tem como. Então vai todo mundo para o inferno, porque não tem como mesmo. Não tem como nós fazermos a nossa parte. Aí eles afirmam, mas aí não é você que crê? Pois é, mas a gente já estudou. Que nós só temos, até a fé salvífica que nós temos, ela é dada por Deus. Então nós temos isso reconhecer. Mas como o ser humano tem um coração orgulhoso, ele não reconhece, ele quer ter alguma participação. É por isso que as pessoas ficam, todo dia acordam, eles não sabem, né? Ai meu Deus do céu, fiz alguma coisa, vou ter que fazer algo para poder recuperar a salvação, porque eu perdi. Vou lhe pagar uma penitência. Sei lá, vou andar 20 quilômetros até na cidade mais próxima, eu vou pagar a penitência, porque aí eu fico... Vocês perceberam o problema disso? E tem muitos cristãos nesse mesmo jogo. Ai, pequei, agora perdi a minha salvação, como eu faço para recuperar? Irmãos, Cristo, ele morreu. Sabe, é como se a gente estivesse olhando para o sacrifício de Cristo e falando assim, Jesus, seu sacrifício foi muito bonito, muito legal. Só que eu ainda preciso fazer alguma coisa que eu não estou confiando totalmente que esse sacrifício pode me salvar. É como se a gente estivesse olhando para a cruz de Cristo. Isso é um deboche, para falar a verdade. É como se o sangue de Cristo derramado ali tivesse sido inútil. Porque no fim das contas, se você não faz a sua parte, olha para você ver a linha de raciocínio. Você não pode ser salvo. O que nós fizemos com o sacrifício de Cristo? Se tornou inútil. Não é verdade? Porque no fim das contas a salvação depende da mão do homem. É assim que os católicos creem. E olha para você ver que perigo. Se a gente andar mais um pouquinho, tem alguns evangélicos que creem assim, não tem? Tem. Alguns não. Aliás, a maioria, quase todos. Isso é uma crença totalmente equivocada. Senão vai ficar igual aquele, né? Perdi a salvação, recuperei. Aí vai ter uma hora que não dá conta de recuperar mais. Porque aí pecou, não deu tempo de pedir perdão, aquela história, né? Você vive, a paz com Deus, ela não existe para as pessoas. Porque você fica com a consciência culpada todos os dias, você vive sobre culpa, é como se Cristo não tivesse apagado os seus pecados. Então nós temos que entender que Cristo, se nós nos arrependemos e confiamos totalmente em Cristo, descansa seu coração, meu irmão. Não é para, não estou falando aqui que é igual aquela história, já que eu creio nisso, eu vou viver de qualquer jeito. Não é isso. O cristão, ele procura uma vida de santidade, de intimidade com Deus, porque o Espírito Santo que habita nele o leva a isso. Só que quando você cair por algum motivo, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Como que a gente vai ficar, desesperado? De maneira nenhuma. Confiança em Deus. Confiança no sacrifício de Cristo. Aqui tem um quadro comparativo, né, das coisas que, da visão bíblica e visão católica romana. Eu não vou me ater ao quadro porque nós já falamos sobre isso. Agora, alguns exemplos práticos de, por exemplo, essa visão deles, como que funciona. Veja só, um católico frequenta a missa semanalmente acreditando que precisa daquele sacrifício renovado para manter a graça. Agora, eu entendi um dia, quando eu estava conversando com a pessoa, né, do catolicismo romano, que ficou uma preocupação assim, nossa, faz muito tempo que eu não vou lá me confessar, faz muito tempo que eu não frequento a... Ou seja, ela estava colocando, né, no objeto ali de culto a esperança de que, eu preciso que senão posso estar às portas, né, de perder a salvação. Isso é muito sério, porque uma pessoa que pensa dessa maneira, você percebe claramente que ela não foi salva. Porque, primeiro, um salvo, ele ama estar, né, na presença de Deus. Ele ama cultuar a Deus. A vida dele é um culto a Deus. Então ele não está preocupado. Isso, ele sabe que o sacrifício que Cristo fez é perfeito. Mas essas pessoas não. Elas sempre procuram um objeto, algo em que se apegar para, né, manter a sua salvação. Por exemplo, você não participa da missa, fica sem a presença real de Cristo e corre o risco de perder a salvação. Qual que é a visão bíblica disso? O crente confia que sua salvação está garantida porque Cristo já ofereceu um sacrifício perfeito e continua intercedendo, mesmo
que eu fale, minha segurança está no sacrifício único de Cristo, que é totalmente suficiente. E esse mesmo que eu fale, eventualmente nós vamos falhar, irmãos. Não tem como. Nós ainda não temos um corpo glorificado. A grande questão é, nós confiamos completamente no sacrifício de Cristo ou nós estamos desesperados, procurando assegurar nas nossas mãos que nós não vamos perder algo que nem é nosso? Foi Cristo que conquistou isso. Aplicações práticas. Vamos para as aplicações práticas. Agora estamos caminhando para o fim. Até aqui, irmãos. Tranquilo? Ficou claro? Quais são as aplicações práticas, então, que nós temos acerca do estudo de hoje? Primeiro, segurança da salvação. Vamos lá, ler em João 19:30. João. João. João tem um acento. E João não tem 19 capítulos não, hein? Vou puxar a orelha aí. Tem muito mais, tem uma quantidade grande. Se eu não estou enganado, 42. Veja só, João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está o quê, irmãos? Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Ou seja, nós podemos ter segurança da nossa salvação. Cristo quitou todas as nossas dívidas. Quando Deus olha para nós, Deus não vê mais um pecador, mas ele vê um justo. Por que ele vê um justo? Por causa da nossa justiça própria? Não. Por causa da justiça de Cristo. Vocês entenderam por que não há mais condenação sobre nós? Porque nós podemos ter segurança? Nós andamos... Cristo nos resgatou, Ele nos tirou da escravidão do pecado, agora nos tornamos escravos de Cristo. E em Cristo há liberdade. Então é por isso que o cristão não vive com a consciência, sabe? Aquela consciência amargurada, pesada, acorda de manhã, né? Sabe aquela preocupação, sabe? Como se estivesse carregando um fardo. Não. Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Então nós temos segurança. Segundo, oração e comunhão. Podemos nos aproximar de Deus com confiança, porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Irmãos, isso aqui para o cristão é muito importante. Oração e comunhão. Já viu como nós fazemos? Na maioria das vezes, acontece alguma coisa, bate um desespero. A última coisa que nós lembramos, muitas vezes, é da oração. Já percebeu? Bate um desespero, a gente sai querendo resolver tudo. Nós saímos querendo resolver todas as coisas. Aí quando a coisa tá... Ai, meu Deus do céu, eu tenho que orar. Vocês já perceberam? Se nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, o que nós devemos fazer? A primeira coisa que o cristão deve fazer: orar. Oração. É óbvio. Tive um diagnóstico. A gente vai buscar a medicina, sem dúvida. Isso não é um problema. O problema é que a gente se esquece disso. E eu costumo até comentar com um pastor que a gente veio, né, nos tornamos reformados, e parece que reformado, né, muito estudioso da Bíblia, e parece que a gente parou de orar. Já percebeu? Enquanto quando estava no meio lá, era uma oração, dava até a pontinha do dedo, dava um inflamado. Vamos orar, irmãos. Fazer aquela roda intercessora. Eu vou desistir desse microfone, não dou conta. Fazia uma roda intercessora e aquela coisa, né? O pessoal ficava assim, Deus que me livre, vai orar por uma unha encravada.
Mas hoje em dia acontecem coisas muito assim relevantes na nossa vida. E o que a gente faz? Fica todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, travado. Irmãos, esse conhecimento bíblico ele nos tem que levar à devoção a Deus, à oração, vida de oração. Justamente que se nós sabemos que Deus é soberano, que nós temos um intercessor, que é Cristo, muito mais nós iremos orar. A gente tem que aprender a orar. Quando a gente lê as biografias, a gente fica impressionado com as biografias dos grandes homens de Deus, não fica? Só que esses homens tinham uma vida de oração assim que era... Eu estou lendo o livro lá do David Brainerd e sim, eu estou ficando envergonhado. Né? Você passa vergonha. Você olha assim e fala assim, esses homens tinham uma vida de oração profunda. Você vai ler a biografia de Jonathan Edwards, é um negócio assim. A gente olha para a inteligência, a sapiência, a profundidade. Mas aí que está a questão. Profundidade bíblica ela tem que trazer devoção, oração para nós. Adoração pura. Nossa fé deve estar centrada em Cristo e não em rituais humanos. A ceia do Senhor é um memorial, não sacrifício repetido. Lembra do sacrifício repetido que acontece na missa? A ceia do Senhor para nós. Nós sabemos que quando estamos no momento da ceia, Cristo está conosco. Mas ali o que acontece não é uma transubstanciação. Cristo está presente. Mas não é que o pão vai se tornar literalmente o corpo de Cristo e o vinho vai se tornar o sangue literal. Não é isso. Nós não cremos assim. Nós cremos que Cristo está presente na ceia. E nós relembramos do sacrifício que já foi feito. E não, nós estamos repetindo novamente esse sacrifício. Leva também a humildade e gratidão. A salvação é graça de Deus, não resultado de méritos humanos ou sacramentos. Nós não temos participação na salvação, irmãos. Ele, por misericórdia, Ele nos escolheu desde a eternidade. Você percebe que todo o processo de salvação isso pertence a Deus. E isso nos leva ao quê? Humildade e gratidão. Sabe, quando às vezes você para pensar e fala, Senhor, mas eu? Por quê? Parece que você olha para o lado e fala, parece que fulano é até melhor, né? Se a gente for ver assim do ponto de vista humano, mas aqui que está o ponto. Deus é misericordioso, então você olha, Deus teve misericórdia de mim, é assim que nós olhamos. E não querendo participar com o nosso ego humano, que a gente quer participar, a gente tem uma altivez, né? Mas que o Espírito Santo mortifique em nós essa nossa altivez. Conclusão. Cristo como sacerdote não precisa de auxiliares humanos para completar sua obra. Sua morte na cruz foi um sacrifício único, suficiente e eficaz, que satisfez a justiça de Deus, reconciliou-nos com o Pai e continua a garantir nossa salvação por meio de sua intercessão eterna. Ou seja, descansa, meu querido. Descansa, meu irmão. Descansa em Cristo. Vida de oração, comunhão com os santos. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A vida cristã. Cristo nos libertou para essa vida, para glorificar o nome dele. Então descansa a mente, o coração. Nós temos um intercessor que intercede por nós. Amém?